Bom, eu vou falar, tendo em vista o caráter muito amplo da questão, né, eu vou focalizar um ponto específico, mas que vai nos ajudar a entender um pouco da história do poder na Universidade de São Paulo nessas últimas décadas, e vai também, eu imagino, nos ajudar a ampliar um pouco, a partir desse ponto específico que eu vou abordar, para as questões que atualmente se põem em vista da estrutura de poder, uma possível modificação, transformação dela, né, na universidade. Eu começo por um ponto que, na reforma universitária que ocorreu entre 1968 e 1970, né, ocupou um espaço muito grande nas discussões e acabou atingindo, curiosamente, um status de consenso, né, entre as forças que atuavam no sentido de dar uma certa linha, uma certa direção à nova estrutura que se estava criando a partir das discussões surgidas naquela reforma. Eu me refiro à passagem das cátedras, né, da estrutura das cátedras, para a estrutura de departamento, que é aquela que nós temos hoje, né? Como vocês sabem, até então a universidade era dividida, né, em cátedras. Essas cátedras eram de inteira responsabilidade pessoal, né, de um catedrático, e ele é que geria todas as atividades administrativas e acadêmicas daquele setor, né? Ou seja, contratava pessoas, organizava a estrutura, organizava as disciplinas, nomeava seus assistentes e dava o tom geral daquilo que ali se fazia em termos de formação acadêmica, né? O poder, assim concentrado, de uma maneira muito forte, evidentemente, né, gerava, então, dentro dessa estrutura, relações políticas também de ordem pessoal, né? Que tipo de relações se estabelecia, que tipo de alianças e controvérsias acontecia dentro dessa estrutura. Evidentemente, elas tinham que acompanhar este caráter muito atomizado, né, e absolutamente vertical que vigorava então, e, portanto, as relações, as alianças e os conflitos aconteciam entre os catedráticos e desses com a cúpula da universidade, o conselho universitário e a reitoria. De forma que, do ponto de vista da gestão da universidade, os coletivos contavam pouco, né, porque o poder pessoal dos catedráticos era muito grande e, quando se tratava de tomar decisões coletivas, era pela reunião deles mesmos, né, que essas decisões chegavam a acontecer. De modo que os interesses eram muito bem definidos, do ponto de vista dos setores que cada um administrava, né, e a partir daí as alianças e os conflitos que se estabeleciam entre esses setores, bem como a direção acadêmica que se tomava em cada um deles, né. Havia, nesse tipo de estrutura, evidentemente, uma responsabilidade pessoal, né, muito grande. Ou seja, o catedrático era absolutamente o único responsável por tudo que se passava naquele setor que lhe competia administrar e gerir também academicamente. Nesse sentido, então, ele poderia, evidentemente, delegar poder, fazer com que, do ponto de vista informal, houvesse uma certa participação, né, na cátedra, né, que competia, mas, do ponto de vista formal, o poder e a responsabilidade, né, lhe concerniam inteiramente, e somente a ele, né. A questão que nos ajuda a entender um pouco o que se passa hoje em dia é perguntar por que se passou da estrutura da cátedra à estrutura departamental. E eu parto do seguinte princípio: essa modificação só aconteceu porque o próprio poder universitário, quer dizer, a própria
os próprios órgãos superiores de gestão da universidade chegaram à conclusão de que essa passagem era necessária. Com isso, nós podemos dizer que houve aí uma convergência de dois fatores, uma convergência na qual é um pouco difícil entender a correlação de forças. Que de um lado havia, do ponto de vista dos alunos, dos professores, dos funcionários e da base, né, da universidade, uma reivindicação muito forte para que as cátedras fossem em 5 e fossem estabelecidos mecanismos mais democráticos, né, de administração da universidade e de implementação, né, acadêmica. Por outro lado, havia também, do ponto de vista dos órgãos superiores da universidade, a partir de um certo momento, né, a conveniência de que essa modificação fosse feita no seguinte sentido: o crescimento e a complexidade da instituição faziam com que a estrutura da cátedra fosse se tornando cada vez mais inoperante. Ou seja, foram se multiplicando as dificuldades, né, desse exercício pessoal do poder, dessa atomização, né, e dessas responsabilidades pessoais, à medida que a instituição se tornava maior e mais complexa. De modo que, quando nós pensamos nesse item preciso da reforma universitária, né, a pergunta que cabe fazer é se foi realmente uma abertura política ou se foi uma reestruturação funcional. Ou, admitindo que ambas as coisas aconteceram, né, qual a proporção em que nós tivemos realmente uma democratização, né, no sentido dessa abertura para uma gestão coletiva, e em que sentido isso foi necessário, tendo em vista os problemas de funcionalidade administrativa que estavam acontecendo.